O sistema tributário brasileiro é criticado há tempos por sua falta de simplicidade, que gera resíduos em muitas etapas da cadeia produtiva, dificultando assim o desenvolvimento econômico. Mas encontrar uma solução ideal para esse problema tem sido um desafio muito maior do que o previsto. O texto atual, em tramitação da reforma tributária, tem gerado discordâncias em setores-chave para a economia, como a indústria e o agronegócio. A gente vai conversar sobre esse tema com o presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Nelson Mussolini, com o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, e com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins. Muito boa tarde a todos presentes aqui no nosso painel econômico. Eu vou começar então com o Nelson Mussolini. Agradeço também a presença de Thaís Herédia aqui já no nosso quadro, na nossa tela, que vai participar comigo da entrevista. Bom, Nelson, como você avalia o atual texto da reforma tributária, especificamente para o setor farmacêutico? Boa tarde a todos, boa tarde aos companheiros que estão aqui. Em primeiro lugar, Carla, acho que tem que ficar bem claro que não é uma reforma tributária, é uma mexida no imposto de renda. Tá? Fazer reforma tributária sem terminar a reforma administrativa é absurdo, é colocar o carro na frente dos bois. Tá? Então, de fato, o que nós estamos passando é uma alteração no imposto de renda. Tudo aquilo que se falou lá atrás, que eram os pilares de uma reforma tributária, que era reduzir carga tributária, simplificar o sistema tributário nacional e desonerar a folha de pagamento das empresas, nada disso está sendo feito. De fato, nós estamos fazendo uma reforma no imposto de renda que vai aumentar a insegurança jurídica, vai criar uma série de passivos tributários para ser discutido na frente, aumentar a carga tributária e aumentar em muito a burocracia. Sendo que o setor de saúde, que é aquele que eu represento, de medicamentos, ainda vai ser onerado em no mínimo 12%, que é o que vai aumentar os medicamentos se essa reforma passar do jeito que está. Eu estava vendo aqui, inclusive, sobre a nota que vocês divulgaram a respeito desse aumento. São medicamentos, 18 mil produtos farmacêuticos que podem sofrer esse aumento por causa do fim da isenção do PIS/COFINS, é isso? É isso mesmo. Terminando o PIS/COFINS, a regra que tem nos preços dos medicamentos, como vocês sabem, o preço do medicamento é controlado pelo governo. Nós temos aumento uma vez por ano. E a lei que controla isso determina que qualquer aumento tributário ou redução de carga tributária tem que ser repassado ao preço do medicamento. Tem uma agravante em tudo isso, porque os benefícios estaduais, a regra estadual determina o seguinte, que só é concedido a regra estadual de benefício, que é a redução de 18% do ICMS, se houver a redução federal. Então, de fato, para o sistema público de saúde, para o SUS, para as compras do Ministério da Saúde, tá? Isso pode gerar um impacto de até 30% no preço dos programas de saúde que nós temos no Brasil, que envolve medicamentos. Thaís, sua pergunta. Eu vou conversar, boa tarde a todos, eu vou começar com o Renato Conchon, que é da Confederação da Agricultura. Renato, o agronegócio no Brasil certamente não surpreende mais, né? Já todos esperamos um bom resultado, boas safras, bons negócios, uma pauta exportadora fortíssima, um setor que gera muita renda, com grande capacidade de inovação e, ao mesmo tempo, participando desse debate, porque pode também ser afetado pela reforma tributária. Um dos pontos mais colocados toda vez que se discute mudança no nosso sistema é a falta de competitividade ou a corrosão da competitividade que o sistema atual provoca na economia brasileira. Eu queria te ouvir do ponto de vista do agronegócio, que já tem essa competitividade reconhecida, já tem esse sucesso reconhecido do seu negócio, mesmo atuando num país como o Brasil, com essa complexidade. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Carla, e a todos que nos acompanham. Prazer estar com vocês. Uma excelente pergunta, Thaís. Realmente, as discussões em torno da reforma tributária trazem bastante preocupações para o setor agropecuário brasileiro, que, como você bem disse, tem uma competitividade muito assertiva, muito positiva nos produtos no mercado global
dos produtos do agronegócio. E ainda assim, temos diversos problemas, como você apontou. A grande questão que nos traz a preocupação sobre as discussões da reforma tributária é que, como o doutor Mussolini comentou há pouco, em algumas discussões, em alguns textos, não é uma reforma tributária ampla. O que a gente previa e o que o próprio Ministério da Economia tinha dito é que seria uma reforma tributária em 4 fases. E nós conhecemos apenas 2 dessas fases. Então, isso dificulta, inclusive, as contas de cada setor. Olha, eu posso pagar um pouco mais no imposto de renda, mas vou pagar um pouco menos na contribuição de bens e serviços. Então, todos os setores econômicos esperavam essas 4 fases para fazer essa conta. E diante dos textos que estão sendo discutidos no Congresso Nacional, uma das nossas preocupações com relação à tributação sobre bens e serviços, ela prejudica, na nossa visão, essa competitividade dos produtos do agronegócio brasileiro frente aos principais concorrentes internacionais. Por quê? Propostas trazem um aumento de carga tributário significativo para o setor agropecuário, isso acaba corroendo a competição no mercado global. Tem uma tributação, tem uma questão da dificuldade da tributação, da incidência sobre produtores rurais, sobretudo os pequenos, e a gente tem dúvidas que esses pequenos e médios produtores rurais tenham condições de ter uma contabilidade par e passo da sua necessidade. Isso não vai no processo de simplificação, pelo contrário, vai burocratizar. Algumas discussões, inclusive, tributam a cesta básica, ou seja, diante da pandemia, a gente vê propostas que aumentam a tributação incidente sobre alimentos. Então, ao final desse processo, teremos alimentos mais caros para a população brasileira, o que, na nossa visão, realmente não faz sentido. Além disso, Thaís, tem alguns pontos que hoje são muito caros para o setor agropecuário, mas para os outros setores de economia também. Por exemplo, o crédito acumulado, que hoje todos os contribuintes praticamente têm créditos acumulados. Créditos de tributos, né, que o senhor se refere. Correto. Crédito tributário acumulado nos seus balanços, que não são dados vazão a esses créditos, ou seja, aprovada a proposta, o que a gente faz com esse crédito? Ninguém ataca isso, ninguém coloca no papel como que esses créditos serão apropriados. E no novo modelo, na nova tributação, isso também não está disposto, assegurando, por exemplo, para o setor do agronegócio, para o setor do Sindusfarma, por exemplo, em que fiquem tranquilos que em 60 dias o crédito será devolvido. Hoje, infelizmente, não está sendo descrito isso, e o que pode comprometer a competitividade do produto do agronegócio e de todos os demais produtos frente ao mercado globalizado. Thaís? A gente tem também o presidente da CBIC, José Carlos Rodrigues Martins. Gostaria de saber como no setor da construção a reforma tributária poderia impactar positivamente, inclusive quando a gente sabe que é um setor que cria muito emprego, né? E esse é um setor que poderia atenuar problemas de desemprego na nossa retomada econômica. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Nelson, Renato, a todos que nos assistem. Você tocou bem num ponto básico. Construção, investimento passa pela credibilidade, por você não ter todo dia um susto de algo diferente que esteja acontecendo. Você veja que toda a lei, esse projeto de lei, ele está pautado em cima de redução da carga tributária da pessoa jurídica e acréscimo da carga tributária da pessoa física. O setor específico da construção civil não houve a redução na pessoa jurídica. Pelo modelo que foi montado de negócio, desde a época da Encol, onde você cria um patrimônio de afetação, onde você cria um regime tributário sobre esse patrimônio de afetação, como garantia do teu cliente, assim como a próprios bancos para fazerem o financiamento, que exigem uma SPE, ou seja, uma modelagem de negócio que de repente está jogando tudo fora para recomeçar. O nosso ciclo é 3, 4, 5 anos. Você não pode chegar e mudar as coisas assim abertamente. Nós achamos que isso aí é muito precipitado, não dá para você trocar as regras sobre isso. Também muita gente está esquecendo que justamente o lado do lucro presumido e alguns outros tipos de tributação vieram por causa da agressividade, por causa da falta de compreensão que existe na Receita Federal.
Não é possível que você viva eternamente, eu poderia listar, não é a pauta, mas em outro momento com o Zé, 10 coisas que são entendimentos da Receita, que, no entanto, o Judiciário acha o contrário. Mas eles continuam fazendo, assim como maior arbitrariedade. Então não dá para confiar. O lucro presumido foi uma forma de sair do terrorismo da parte de fiscalização da Receita e suas interpretações. O problema não é a simples fato da lei, coisa tal, não, é a interpretação daquilo que está sendo feito. Nós temos casos que eles perderam primeira, segunda instância e perderam no STJ, e nesse instante estão recorrendo para o STF. Então, para dizer o seguinte, a Constituição é fortemente afetada, porque não há nenhuma redução na pessoa jurídica, e sim um acréscimo na pessoa física. Segundo ponto, hoje, o capital necessário para uma incorporação, ele é muito grande. Então, isso virou um investidor. Não existe um empreendimento hoje que você não tenha um investidor junto com você. O que isso quer dizer? Que ele vai fazer a conta. Se é melhor pagar 15% no mercado financeiro ou 20% para fazer casa, né? Então, são coisas, simplificação tributária, que não está acontecendo. Então, nós vemos isso aí muito como uma atitude por parte, que é claramente, quando você lê o texto, é um DNA da Receita Federal. O próprio ministro, quando recebeu o texto inicialmente, disse que não era aquilo que ele tinha pedido. Então, eu acho que a gente tem que rever, mas tenho absoluta confiança no Congresso Nacional que ele vai ter a sensibilidade de fazer de tudo isso um resultado bom para todos. Thaís. Mussolini, a Carla citou aqui a geração de empregos e eu vou juntar com o que o senhor falou na primeira resposta sobre a desoneração da folha de pagamento. A economia brasileira parece funcionar num círculo vicioso em que as empresas não sobrevivem sem algum benefício tributário. Vários setores têm desses benefícios, mesmo aqueles que não têm mais eficiência nenhuma, inclusive para o setor que é beneficiado. O Renato também colocou aqui, acho que foi o senhor mesmo colocou aqui a possibilidade de aumento no preço dos remédios. O Renato falou do aumento do preço da cesta básica. A princípio. Isso mostrando que não é a empresa que paga, é o consumidor, no final das contas, que acaba pagando toda a carga tributária aqui no Brasil. Eu sei que essa é uma pergunta sensível, mas eu acho importante para o debate esclarecer qual é a solução que o senhor vê na representação de uma indústria que é tão importante para o Brasil, no equilíbrio entre desfazer políticas de benefícios tributários que não são mais eficientes e que tomam um espaço importante da arrecadação brasileira e, ao mesmo tempo, manter a capacidade dos setores de seguir produzindo. Então, Thaís, a grande questão de tudo isso é a seguinte, o nosso setor nunca defendeu o benefício tributário, nós sempre fomos contra tudo quanto é tipo de benefício tributário. Tá? Agora, esse benefício que vai direto no produto, tá? Aquele que vai direto para o bolso do consumidor, ele tem que ser olhado de uma forma diferente. Inclusive, a própria Receita Federal tem estudos que diz que benefício fiscal que vai para a alimentação e que vai para medicamentos são um dos poucos benefícios fiscais que realmente ele transcende toda a sociedade. Tá? Diferente, por exemplo, do benefício fiscal das despesas médicas, do imposto de renda de despesa médica, tá? Que a maioria dos brasileiros não usa esse benefício, só aqueles que podem pagar médico, que é a minoria dos brasileiros. Tá? Então, acabar com alguns benefícios fiscais, perfeito, não tem problema nenhum. Modular esses benefícios fiscais tem que ser feito, ninguém discute isso. Agora, na hora que você pega, por exemplo, um programa como o programa de AIDS no Brasil, que gasta 500 milhões de reais por ano, e fala assim, a partir de agora, para ter o mesmo programa, o governo federal, o Ministério da Saúde vai ter que gastar mais 60 milhões ou, quem sabe, mais 150 milhões se os estados também retirarem os benefícios fiscais sobre ICMS. Isso eu digo que não é um tiro no pé, Thaís, é um tiro na cabeça. Tá? Na cabeça do consumidor, na cabeça da saúde brasileira, no momento que nós estamos discutindo saúde, no momento em que nós temos um SUS valorizado, porque entregou aquilo que a sociedade precisava que fosse entregue. Vem a Receita
porque essa é uma reforma, como já foi dito, não foi uma reforma feita por tributaristas. Essa foi uma reforma feita por auditores fiscais. Tá? E, infelizmente, o relator escolhido também é um ex-auditor fiscal. Tá? Então, é uma reforma da auditoria fiscal, tá? Que não, mais uma vez, não é reforma, pega só um ponto, nós não temos a visão completa, como foi muito bem colocado, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã cedo com as outras duas fases da reforma, se é que as terão, porque governo de caixa cheia não vai querer fazer reforma nenhuma, não vai ter mais o interesse político de se fazer reforma. Tá? Um setor como o nosso, que emprega direto e indireto mais de 1 milhão de brasileiros, você imagina o impacto que isso vai ter nas nossas contas, tá? O relator falou, não, mas vai ter a compensação no imposto de renda. Imposto de renda sobre lucro é expectativa, não é fato. Fato é que medicamentos serão onerados de 12% a 30%. Isso é um fato. Num país que já tem a maior carga tributária sobre medicamentos do mundo, 32%. Nós já debatemos isso, Thaís. 32%. Para cada 100 reais que os nossos telespectadores gastam em medicamento, 32 vai para o cofre do Estado, do governo. Tá? Quando isso poderia ser revertido em mais saúde, agora vai onerar ainda mais. Tá? Então, não somos a favor a benefícios fiscais. Tá? Tem muito benefício fiscal que, quando acaba, o dono do benefício fecha a porta e leva a chave embora. Tá? Como aconteceu recentemente com um setor importante da economia brasileira. Aqueles que estão aqui no Brasil, gerando riqueza no Brasil e vão ficar no Brasil, porque do Brasil precisam, esses que é a agricultura, a construção e a indústria farmacêutica, vão ter sérios problemas na frente. Só fazer uma parte aqui, Mussolini, Carlos, se me permite. Claro. Nós já debatemos aqui, para o senhor saber, essa questão da reforma do projeto ter sido feito pelo arrecadador, né? E não pelo formulador da política econômica que pensa em competitividade, em ambiente de negócios. Nós já fizemos esse debate aqui sobre essa inversão da lógica, né? Em que o projeto foi feito por quem arrecada, que não tem o mesmo objetivo de quem pensa no ambiente de negócios do Brasil. Carlos. Eu passo agora, então, pergunta para o Renato Conchon, porque a gente, né, como a Thaís falou, não tem dúvida da capacidade do agronegócio brasileiro, da sua presença mundial, como hoje um dos maiores fornecedores de alimento para o mundo. E então, de que forma essa simplificação que poderia haver, né, numa reforma tributária que realmente pensasse em simplificar a tributação, poderia trazer mais competitividade para essa presença brasileira aí no mercado internacional? É importante dizer, Carla, primeiro que o agronegócio como um todo, como já foi falado, vê assim, também o interesse e a necessidade de uma reforma administrativa. Primeiro a gente tem que saber quanto que vai custar para depois discutir quanto que a gente vai ter que arrecadar numa reforma tributária. O agronegócio também discute isso. Em relação à sua pergunta, a grande questão é o que nós trazemos, é o seguinte, é um questionamento. Imaginem só, num momento que se discute a reforma tributária, aí da tributação sobre bens e serviços, não especificamente sobre a renda, mas em que discutimos uma alíquota única e uma tributação mais incisiva sobre os alimentos. Imaginem só, num segundo momento em que nós estamos discutindo acordos de cooperação internacional, Mercosul-União Europeia, em que os produtores da União Europeia não têm a tributação sobre os produtos alimentícios e ainda assim tem subsídios recebidos da União Europeia para a produção. Estes produtos serão vendidos aqui no mercado interno, sem tributos, com subsídios, e aí a nossa questão, como que o produtor rural brasileiro vai competir diante de um cenário como esse, em que a carga tributária brasileira se eleva e consideravelmente a gente vai passar esse aumento também para o consumidor final, se o consumidor assim comportar, porque a gente está vendo que o cidadão brasileiro está com uma renda estagnada e ainda foi prejudicada por questões da pandemia. Então, o nosso questionamento é, em um momento tão grave, após o final da pandemia, em que quase 1/4 da população brasileira não tem renda, justamente nesse momento nós vamos, primeiro, aumentar a tributação sobre os alimentos vendidos a essa população e, segundo, aumentar a tributação e a cumulatividade tributária para a gente competir no mercado global em que os nossos concorrentes têm subsídios na veia.
Então não faz sentido. Mas, diante disso, Carla, para responder, o nosso setor também, ele trabalha bastante com a questão da ampliação da competitividade com sustentabilidade. É importante que se diga isso, porque o produtor rural brasileiro, o setor agropecuário, ele vem passando por profundas transformações e a nossa produção agropecuária é baseada na sustentabilidade e a gente precisa mostrar de uma maneira mais transparente para a nossa sociedade brasileira e mundial, para que tenha esse apelo no sentido de que não haja nenhum tipo de retaliação financeiro ou tributário numa discussão tão importante para alavancar o Brasil e permitir que o setor agropecuário continue dando a sua contribuição em todo o Brasil, sobretudo nas cidades do interior, gerando emprego, gerando renda, gerando exportações para vir recursos para o nosso país. A gente vê que a sustentabilidade da exportação da agropecuária sustenta, inclusive, a nossa moeda, o real, dando uma certa estabilidade nessa questão da moeda brasileira. Então é isso, Carla. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui a última pergunta para o José Carlos Martins. Renato, foi bom você ter falado da reforma administrativa, né? Porque eu sempre digo isso, né? Reforma tributária não é sobre quanto vai pagar, é sobre como vai pagar, que talvez esse seja o maior problema hoje do nosso sistema. O quanto vai pagar tem que ser discutido na reforma administrativa, que é quanto custa o Estado. E aí, José Carlos, eu queria lhe perguntar sobre o diálogo com o governo federal. Nós sabemos que vocês mantêm diálogo aberto com o ministro Paulo Guedes, com o próprio presidente da República. E eu queria entender em que momento que esse diálogo se rompeu ou criou um ruído tão grande que o ministro Paulo Guedes insiste em encaminhar esse projeto para frente. O presidente da República não quer dar prioridade à reforma administrativa agora, porque ela é politicamente sensível. E de que forma que esse ruído pode acabar prejudicando, levando à aprovação de uma reforma que vai gerar mais complexidade, como disse o Mussolini aqui agora há pouco. Lembrando que semana passada a gente conversou aqui ao vivo com 3 presidentes de federação de indústrias também que basicamente tocaram nos mesmos pontos, né, Thaís? E você fez inclusive a mesma pergunta a eles também com relação a isso. Porque esse diálogo é importante, né? Sim. Esse diálogo é importante porque é a voz do setor produtivo em quem está formulando a política pública, José Carlos. Thaís, você sabe, você me conhece há bastante tempo, sabe da minha clareza, sinceridade. Receita Federal não existe diálogo. Receita Federal existe uma imposição de uma ideia. Então, vamos dizer, isso aí, por ter sido montado dentro da Receita Federal, existe uma intransigência muito grande. Nós temos um diálogo diário, praticamente, com o relator, o deputado Celso Sabino, lá do Pará. Temos conversado também com o presidente Arthur Lira. É por isso que nós acreditamos que vai sair desse texto alguma coisa com sensibilidade daquela coisa de entender como funciona o mundo. Eu vou te dar um exemplo. Você tocou em benefícios fiscais, desoneração de folha, sabe, Thaís? Às vezes se vendem coisas e elas precisam ser bem explicadas. Não é desoneração de folha, é mudança de base de cálculo. Você veja uma coisa, eu estou num setor que 62% dele não recolhe para a Previdência. É melhor tributar a folha de pagamento ou o faturamento? Pelo amor de Deus. Só burocrata que não consegue perceber que é muito mais inteligente eu tributar o faturamento, porque eu pego todo mundo, formal ou informal. O que acontece hoje? Quando você contrata um trabalhador, 20% vai para a Previdência. E aí você começa as várias distorções que a gente tem na economia. Essas coisas não são números frios, um número que eu chego ali e digo é isso, aquilo, outro. Não, é um aspecto. E eu vejo, por exemplo, isso da reforma administrativa, sim, ela deveria estar andando. Sabemos, nós já tivemos com o deputado presidente da Frente Parlamentar, com o deputado relator, com todo mundo, e existe um corporativismo muito forte que impede que isso aconteça. Agora, o cidadão brasileiro precisaria ser perguntado o que ele está a fim de pagar e o que ele não está a fim de pagar. Porque a partir disso fica muito mais fácil uma tributária. Se eu desonero a conta pública, eu consigo criar o fundo de compensação, eu consigo fazer um monte de coisas se a conta a ser paga seja menor. O que hoje é o grande entrave que ainda não foi votada o PL 2337 é a preocupação de estados e municípios perderem a arrecadação.
perder arrecadação, porque quando você reduz o imposto de renda e não reduz o CSL, você acaba aumentando o governo federal e não os estados e municípios. Exatamente. Então, isso existe uma preocupação muito grande quanto a isso. Agora, vem cá. E se os estados e municípios tivessem uma conta menor a ser paga? Eles não poderiam estar muito mais fácil de sentar todos a uma mesa? Eu digo assim, que eu vejo que a reforma tributária é um dos pontos essenciais para o crescimento do Brasil, mas ele precisa ser entendido como uma reforma tributária e que você gere acréscimo de crescimento econômico e isso permita que você arrecade mais e aí todo mundo, com certeza, é muito mais feliz. Eu agradeço aqui a presença de vocês. Eu conversei com o presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, Nelson Mussolini, também o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, e com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins. Muito obrigado, uma ótima tarde. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Obrigado.